E aí, nesses últimos meses, a gente teve uma desvalorização bastante atípica do dólar em relação ao real, e aí as pessoas querem entender o que está acontecendo, por que que o dólar está caindo, e se isso representa uma oportunidade ou de investimento ou de qualquer outra coisa que você queira imaginar, uma viagem, por exemplo. Então eu vou explicar um pouco do que está acontecendo, do motivo do dólar estar caindo, e no final eu trago essas conclusões para vocês, se vale a pena você investir em dólares, se isso é uma oportunidade de fato ou não, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é o dólar que está caindo, é o real que está subindo. E isso é uma grande diferença, porque se o dólar tivesse caindo, isso simbolizaria uma espécie de problema na economia americana. Significa que a economia americana está enfraquecendo. Mas com o real subindo é o oposto. Significa que o dinheiro está vindo para o Brasil. E se o dinheiro está vindo para cá, eu quero entender o que está acontecendo, que está atraindo dinheiro para o Brasil, certo? Então, para ilustrar isso, dá uma olhada nesse gráfico aqui, que compara a evolução do dólar com relação ao euro. E você vai ver que o dólar sobe, está valorizando em relação ao euro. Agora, esse outro gráfico aqui compara o dólar com o iene japonês, tá? Esse outro aqui compara o dólar com a libra esterlina. Então, em todas as grandes economias que você vê por aí, o dólar está valorizando. Agora, compara com esse gráfico aqui, em relação ao real. Tá? Você vai ver que nos últimos 3 meses, o dólar caiu pra caramba. Então, isso indica uma performance da economia brasileira como um todo. E existem alguns motivos para o Brasil estar atraindo toda essa quantidade de dinheiro aqui para cá. Tá? Um dos motivos para isso é a bolsa estar bastante descontada. O que isso significa? Nos últimos anos, a gente teve muito dinheiro saindo do Brasil, muito dinheiro, né, muitos dólares, muito dinheiro estrangeiro saindo do Brasil por uma série de motivos, tá? Um deles foi a pandemia, por isso que você viu uma alta tão expressiva no dólar, porque quando a gente tem uma crise no planeta, todos os investidores procuram alocações que são mais seguras. E isso acontece na economia mais forte do mundo até o momento, que é os Estados Unidos. Então sai dinheiro de um país arriscado como o Brasil e eles mandam dinheiro para lá. Isso aconteceu no meio da pandemia. Só que agora o oposto está acontecendo. Porque quando você faz isso, e a Bolsa de Valores é uma das formas de entrada de dólar aqui no Brasil, tá? A Bolsa movimenta muitos bilhões de reais por mês, e é uma das portas do dólar para cá. Então, quando você tem essa fuga de capital, não só estrangeira, como brasileira também, as pessoas começam a sacar o dinheiro das ações e aí tudo faz com que a Bolsa de Valores desvalorize. Quando você tem esse movimento, isso faz com que as ações caiam e elas representem uma melhor oportunidade de investimento se você for investir na Bolsa de Valores agora. Então, quando o gringo olha para a Bolsa brasileira, em especial para alguns setores, e não para qualquer empresa da Bolsa Brasileira, para alguns tipos de empresa, isso faz com que ele enxergue uma oportunidade de upside. Então ele pensa, se eu colocar o dinheiro agora, bom, já caiu bastante. Para cair mais do que isso aqui, precisa de muita coisa ruim acontecer. Então, ele vem e aporta, tá? Esse é um primeiro motivo. É um fluxo contrário do que a gente teve em todos os últimos anos aqui no Brasil, tá? O segundo motivo do dólar estar caindo em relação ao real é a taxa de juros brasileira, que a gente chama isso de taxa Selic. Então, lá no meio da pandemia, 2020, né, para 2021, a taxa Selic caiu para 2% ao ano, tá? 2% ao ano no Brasil versus 0,25 nos Estados Unidos é pouquinha a diferença. Então, isso faz com que o dólar suba, porque o investidor prefere colocar o dinheiro lá, que é uma economia mais sólida, do que trazer o dinheiro para cá. Só que o que aconteceu? A gente teve uma valorização da taxa Selic. E aí você vai ver que a taxa Selic subiu bastante. Por quê? Bom, por um monte de motivos. Mas quando a taxa Selic está em alta, isso faz com que seja mais atrativo trazer dinheiro para cá. Então, a taxa Selic no Brasil muito alta versus a taxa Selic americana, taxa de juros americana, muito baixa, isso incentiva a entrada de dólar aqui no Brasil. Esse foi um outro motivo que compactuou para a queda do dólar aqui no Brasil. O terceiro motivo, cara, é a guerra, tá? Por quê? Porque com a guerra, a gente tem esses conflitos econômicos entre os países e as sanções que eles estão impondo à Rússia e esse combate que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo. Então, essas sanções todas movimentam o preço do que a gente chama de commodity, tá? E a commodity nada mais é do que todos os produtos que são de baixo valor agregado. Ou, se você preferir uma forma mais simples, é o que sai da terra. A gente tem petróleo, a gente tem minério de ferro, a gente tem os alimentos todos, né? Arroz, milho, trigo. Então, o preço disso tudo, por conta dos efeitos da guerra, e são muitos efeitos da guerra, não vou listar aqui tudo, subiu. Só que acontece que o Brasil é o terceiro maior exportador de commodity do mundo.
tá? Então, quando as commodities sobem, o Brasil ganha mais dinheiro, porque as empresas daqui vendem mais para o exterior. Então, entra dólar no Brasil. Por um lado, a gente tem um aumento de preços desses produtos, mas por outro, a gente tem uma queda no dólar também, que impacta a economia brasileira de uma forma positiva como um todo. Então, esse é um outro motivo para o dólar cair. E depois disso tudo, a gente se pergunta qual que é o futuro do dólar ao longo de 2022, tá? E assim, é fim de carreira para qualquer pessoa que quiser tentar prever para onde o dólar vai. Não tem como fazer isso, é impossível você determinar, porque você teria que encontrar um modelo que monitorasse todas as variáveis do planeta, todas as mentes das pessoas no planeta, não tem como você fazer isso. Então não tem como a gente prever para onde o dólar realmente vai estar, né? Ou aonde o dólar realmente vai estar no final desse ano. Mas o que tem como a gente prever são gatilhos de alta ou baixa, que podem ou não influenciar o dólar. E a gente sabe que esse ano a gente ainda tem a eleição aqui no Brasil. E a grande preocupação é se o presidente que for eleito será uma pessoa responsável com a situação fiscal do Brasil, ou seja, se essa pessoa não vai gastar muito, não vai querer abolir reformas que vão, ou que foram, na verdade, importantes para controlar os gastos do Brasil. Porque se isso acontecer, cara, adeus fiscal do Brasil. E isso é um grandíssimo gatilho para a alta do dólar ao longo desse ano. Então, é sempre um período muito arriscado. E a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Um outro item que a gente não sabe o que vai acontecer direito é a taxa de juros americana subindo. Da mesma forma que a taxa Selic sobe no Brasil, a taxa de juros americana pode subir por lá e já está subindo por lá. E ninguém sabe dizer até onde vai essa taxa de juros, até onde vai a inflação, a alta da inflação americana. Então, por você não ter como prever o que vai acontecer com a economia americana, não tem como você monitorar muito bem o quão desfalcado vai ser essa diferença entre a taxa de juros americana e a brasileira. Então, esse é um outro gatilho também de alta do dólar que a gente pode ter. Mas uma coisa é certa, cara. O dólar sempre é uma moeda que é menos deflacionária que o real. Então, no longo prazo, a menos que a gente tenha grandíssimas mudanças no cenário macroeconômico, e aí eu estou falando realmente de um cenário muito grande, tá? De mudanças, o dólar vai continuar sempre subindo em relação ao real. Porque o dólar é uma moeda mais deflacionária, é uma moeda que não sofre tanta inflação como o real, por exemplo. E isso acaba que, no longo prazo, sempre vai valer a pena você ter parte do seu patrimônio dolarizado e focado no longo prazo também. Então, sim, isso pode ser realmente uma grande oportunidade de você dolarizar seu patrimônio. Sim, se você quer aproveitar para comprar dólares agora para uma possível viagem, é possível que o dólar sofra alguns momentos de alta nos próximos meses também, até por conta desse estresse da eleição, por conta de alta de taxa de juros americana, e sabe-se lá mais Deus o que vai acontecer. Então, com os dados que a gente tem hoje, é essa leitura que a gente pode fazer de uma forma bem resumida. Não é o foco do vídeo falar sobre o futuro do dólar, mas esse é o motivo pelo qual o dólar caiu bastante, beleza? Se você assistiu até aqui, cara, muito obrigado. Desce o like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com a galera e bora ficar rico.